Opa! E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago para vocês um teste aqui do Air Cooler Gamax 400 XT com o Ryzen 7 5700X. Bom pessoal, a proposta do vídeo vai ser responder uma pergunta que fizeram no meu outro vídeo, né? Uma questão que colocaram lá, que se um Air Cooler ele é suficiente para um Ryzen 7 5700X. E tem umas pessoas que falam que é bom colocar um Water Cooler, outras pessoas falam que um Air Cooler é suficiente, e hoje eu vou responder essa pergunta para vocês. Utilizarei esse daqui, né, que é o Gamax 400 XT. Eu paguei mais ou menos R$ 170 nele. É um air cooler bem baratinho. Eu pesquisei ele para comprar agora e não achei disponível em nenhuma loja, nem na Terabyte, na Amazon. Eu não cheguei a achar ele, mas tem muitos outros air coolers com a mesma proposta, no mesmo preço. Eu acredito que é muito bom, tá? Já adianto que ele é muito bom, ele entrega um desempenho legal. E hoje vamos ver aqui nesse vídeo. Fechou, pessoal? Vamos lá então para as especificações do processador. Beleza, rapaziada, vamos lá. O processador que eu vou utilizar aqui, que seria a proposta do vídeo para ver se esse air cooler ele dá conta desse processador, é um Ryzen 7 5700X. Acho que dá para vocês verem mais ou menos. Ele tem um TDP de 65 watts, o que é muito baixo para um Ryzen 7, ainda mais que ele entrega uma frequência bastante alta, e por isso eu vou fazer os testes nesse vídeo com o processador em estoque. Na placa-mãe, que é uma B550M da Aorus, eu só liguei o XMP das memórias, tá? Eu não liguei mais nada, o processador está em estoque. E por que eu quero fazer esse vídeo? Por que eu acho interessante fazer esses testes? Porque, rapaziada, esse é um processador que é um Ryzen 7, é um processador intermediário para high-end, né, para avançado. E ele tem um TDP muito baixo, ele tem 65 watts, que é o mesmo TDP de Ryzen 5, de processadores mais fracos. Só que, velho, isso não impacta em nada. Ele é um processador muito bom, entrega um desempenho muito bacana, só que ele fica na dúvida, será que por ser um Ryzen 7 ele esquenta muito? Será que por ele ser um processador um pouco mais forte ele vai esquentar também? Então eu vou responder isso nesse vídeo, fazendo os testes aqui com o Deepcool Gamax 400, beleza? Então bora pessoal, vou mostrar para vocês aí quais testes que eu vou fazer e vamos lá. Beleza, rapaziada, vamos lá. Para monitorar as temperaturas, né, o desempenho aí do processador, tanto as frequências quanto a temperatura, eu vou usar o HW Monitor, beleza? O CPU-Z eu mostrei para mostrar para vocês, né, as especificações do processador, e eu também vou fazer o teste de estresse do processador no CPU-Z, e o Afterburner vai ser o programa que eu vou utilizar para monitorar nos jogos, tá? Eu vou colocar alguns jogos para vocês verem mais ou menos quanto fica a temperatura. E é isso, vamos começar então pelos testes no Cinebench R20, que ele já está aberto ali embaixo. Então vou fazer o teste no Cinebench, vamos monitorar a temperatura, vou fazer os testes no CPU-Z e por último vou colocar alguns jogos para vocês terem mais ou menos ideia de quanto que se mantém a temperatura desse processador. Fechou? Então bora rapaziada, vamos para os testes. Então vamos lá, para começar eu escolhi aqui o Cinebench R20, que é um teste que vai renderizar, né, um projeto pelo processador, então vai utilizar 100% do processador. Então eu vou executar aqui o projeto, vou mostrar para vocês quanto que está a temperatura em idle, que seria a temperatura do processador em área de trabalho, sem ele estar fazendo nada. Então vou mostrar para vocês quanto está a temperatura e para quanto vai subir mais ou menos. Beleza, rapaziada, com o HW Monitor aberto, vamos lá. Temperaturas do processador, ele está aqui mais ou menos em 41 graus, 40 graus, porque tem alguns aplicativos abertos. Eu já vi, né, que quando tem nada aberto, cara, só a área de trabalho, ele chega a ficar ali na casa dos 38 graus. É uma temperatura para idle que é interessante, não é muito alta, então vamos lá para ver se essa temperatura vai subir demais. Vamos começar aqui abrindo então o Cinebench, né, e vamos fazer o teste, executar aqui, né, o processador Ryzen 7. Vamos clicar em executar. Beleza, rapaziada, agora que o teste já está rodando, vamos abrir aqui o HW Monitor e deixar ele do lado enquanto o teste roda para a gente ter uma ideia da temperatura. Ó, o processador está em 100% de utilização, dá para vocês terem uma ideia aqui, tá bom? A temperatura está se mantendo na casa dos 62 graus, que é uma temperatura excelente para um processador que está sendo utilizado em todo o seu potencial. E as frequências se mantêm ali em 3.9, tá? 4.000 MHz ali, numa boa. Então as frequências não desceram tanto com o processador que está sendo utilizado no máximo. E, pô, o Deepcool Gamax 400 está entregando um ótimo desempenho para um processador que está sendo empurrado em 100% do seu potencial, cara. Então, olha lá, 63 graus, o teste já está acabando, vocês vão dar uma ideia, vão ter uma noção de que quando acabar o teste a temperatura vai despencar. Ó, o teste está acabando, vou mostrar para vocês.
Ó, o teste acabou e a temperatura ela vem caindo, ó. Normal, né, que o processador ele para de ser utilizado. Aqui em utilização ele estava em 100%, agora ele está ali em 0, não está sendo mais utilizado, olha lá. Tá abaixando, já voltando para a temperatura inicial dele. Então, vamos lá, pessoal. Esse carinha aqui, vamos mostrar ele aqui, o Deepcool Gamax 400 XT. Porra, no Cinebench, né, empurrando o processador em todo o seu potencial, entregou uma temperatura, ó, excelente. Eu curti essa temperatura. Ela não vai impactar em nada, né? O processador não vai perder desempenho, porque falando dessa temperatura em jogos, né, a frequência ela não vai cair, ela vai se manter. Então é muito bom. Muito interessante esse air cooler no Cinebench e vamos fazer mais testes para ver se ele vai manter essa temperatura aí na casa dos 60 graus. Então vamos aqui para o próximo teste, que eu escolhi o CPU-Z. Ele tem dois tipos de teste, que seria o benchmark, para falar mais ou menos quantos pontos o seu processador está fazendo no benchmark, e o stress CPU, que seria para estressar o seu processador por um tempo. Então vou fazer um teste. Vou colocar aqui o benchmark, ver para quanto que vai essa temperatura, e logo após vou fazer o stress CPU por mais ou menos alguns minutos, uns 5 minutos, para ver se essa temperatura ela vai continuar subindo ou se ela vai se manter estável na casa ali dos 60 graus, como foi o caso do Cinebench. Então vamos lá, pessoal, vamos clicar aqui em Bench CPU, né, para fazer o benchmark. Olha lá, o benchmark já está rolando. Primeiro ele está fazendo em multithread e a temperatura está ali, ó, em 41.5. Eu já fiz esse teste outra vez e ele acaba dando uma bugada, então ele vai travar ali a 41 graus e depois que acabar o teste a temperatura vai subir para onde, né, foi o pico dela. Vamos dar uma olhada, esperar acabar o teste. Ó, acabou. A temperatura tá ali nos 60 graus, deu para perceber? Ó, máximo de temperatura 61.5 graus, o que é interessante, não subiu muito, ainda foi menos que o Cinebench. Agora vamos começar aqui o stress CPU, que ele vai estressar o processador a 100% e ele não vai parar, ele vai ficar aí a 100%. Ó, pode perceber que a temperatura está se mantendo ali na casa dos 62 graus, 62.5, ó, 0.8, tá subindo e se manteve ali, acho que vai pegar 63, pegou. Ainda assim, rapaziada, por incrível que pareça, essa temperatura tá muito excelente, cara, é muito boa, tá literalmente melhor do que você possa imaginar para um air cooler, né? E isso se dá ao fato de que você pode, né, economizar comprando um air cooler, não precisa comprar um water cooler, a não ser que seja por questão de estética, né? Porque o PC ele não fica feio, mas com um water cooler eu acredito que ficaria esteticamente falando mais bonito. Beleza? Então, pessoal, vou dar uma pausa aqui. Ó, agora são mais ou menos 1h34. Quando for ali perto da 1h40, eu volto para mostrar para vocês quanto que tá essa temperatura. Valeu? Bom, rapaziada, uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui também, a temperatura tá ali nos 64 graus, já faz mais ou menos uns 2 minutos que ele tá sendo estressado. Eu quero mostrar pra vocês o ruído, né? Não sei se vai dar pra ouvir muito bem. Eu vou colocar a câmera aqui bem perto do water cooler, ó, a imagem estourou. Ele é bem silencioso. Eu tô aqui com a portinha fechada do gabinete e não dá pra ouvir muito não, né? Você sente, né, aquele barulho, você escuta aquele barulho de ventilador, mas não é nada, tipo, absurdo. Ele tá bem silencioso, nada que incomoda, né? Então, pessoal, acabou aqui os testes, né? Na verdade, deu o tempo que eu falei que daria, agora são 1h40, foi mais ou menos uns 6 minutinhos, 7 minutos de teste. E olha lá, temperatura não subiu de 64 graus. A máxima foi 64.3, a atual está em 64 e o processador sendo utilizado ali a 70%. A frequência do processador ela cai um pouco porque de fato o processador está sendo muito utilizado e é normal isso em benchmark. Fechou? Mas é isso, pessoal. Então o processador daqui ele está super aprovado para você usar com um Deepcool Gamax 400 XT. Esse é um air cooler barato, mas que vai te entregar um desempenho muito bom. Beleza? Estes foram testes de estressando o processador no máximo. Agora vamos lá para os jogos. Eu acredito que eu vou testar o Days Gone, o Red Dead. Posso colocar um jogo mais leve aí como o Valorant. Beleza? Eu vou dar uma olhada aqui nos jogos que eu tenho na Steam e vou fazer o teste para vocês. Fechou? Então, bora pro teste, rapaziada. Então, para começar, eu escolhi aqui o Days Gone. Né? Ele é um jogo que não utiliza tanto do processador, mas é mais para vocês terem uma ideia de quanto que vai ficar a temperatura nesses jogos modo história. Enfim, a temperatura vai ficar ali na casa dos 64, 65 graus, não vai subir muito mais que isso, dá uns picos de 67 graus, 70 graus no máximo, só que uma temperatura razoável, uma temperatura boa para um air cooler, né, para o que ele está desempenhando aqui nesse jogo.
Eu já vi pessoal fazendo teste no YouTube com o processador, né, o Ryzen 7, batendo 75 graus, 78 graus. O único jogo que eu vi ele passando dos 70 e poucos graus foi o BF5, né, depois eu vou fazer um teste aqui do BF5 para mostrar para vocês. Mas é isso aí, pessoal. No Days Gone, super aprovado, tá entregando ali um desempenho excelente na temperatura. Bom, rapaziada, aqui no Red Dead 2 é basicamente o mesmo cenário do Days Gone. Você vai perceber a temperatura ali abaixo dos 70 graus, na casa dos 65, 64, 67 graus, e é um valor muito interessante, né? Uma temperatura muito boa para esse air cooler, né, com esse processador. Então você não precisa se preocupar em colocar um water cooler ou um sistema de refrigeração um pouco melhor no seu PC com o Ryzen 7. Se você tiver esse air cooler, numa boa, dá para vocês verem aí que tá rodando tranquilamente, empurrando uma temperatura muito boa, fechou? Bom, pessoal, agora eu coloquei aqui um jogo para vocês terem uma ideia, que é um jogo um pouco mais pesado para o processador. O BF5 é um jogo que utiliza muito mesmo, né? Ele coloca o processador ali em 80%, 70% de utilização dependendo do mapa. Nesse caso, ele não estava sendo tão utilizado, então a temperatura ficou na casa dos 70 graus. Mas eu gostaria de mencionar que esse é o único jogo que eu vi o processador esquentando muito com esse air cooler, tá? Dependendo do mapa, dependendo de onde você estiver, eu já vi a temperatura passar dos 70 graus. Nesse teste que eu fiz, ficou na casa ali dos 70, tá? Não, não perdi desempenho, né? Rodou numa boa. O air cooler entregou uma ótima temperatura, mesmo aqui no BF5, que é um jogo bem pesado para processador. Então não precisa se preocupar, às vezes vai passar dos 70 graus, mas é uma temperatura excelente. Eu já vi o povo fazendo teste aí passando de 75 graus, então não precisa se preocupar. O BF5 também está super aprovado, dá para você brincar numa boa. E por último, eu escolhi aqui o Valorant, né, rapaziada, que é um jogo que basicamente não tem nem o que comentar, ele é bem mais leve do que os outros, apesar de que o processador está sempre empurrando muitos quadros, mas ele se mantém ali na casa dos 60 graus, 61, não chega nem a passar de 65 graus, então é um jogo que você vai jogar também sem se preocupar com temperatura, principalmente aplicações em área de trabalho, jogos mais leves como CS, Valorant, né, você não precisa se preocupar com essa temperatura que, olha aí, tá excelente, né? Dá pra ver no vídeo que tá perfeito. Dá pra você jogar, se divertir tranquilamente, jogando aí os jogos mais leves. Enfim, rapaziada, para encerrar o vídeo, eu gostaria de responder essa questão, né, desse vídeo, que seria se o Gamax 400 XT, se um air cooler, seria suficiente para o 5700X. E sim, ele é suficiente, ele vai te entregar um ótimo desempenho, você não precisa comprar um water cooler ou um sistema de refrigeração um pouco melhor. Com um air cooler um pouco mais barato, você vai conseguir ter um desempenho bacana na temperatura desse processador. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.